H. G. Wells foi um jovem escritor britânico de 1893, cujas ideias e trabalho pioneiro na formação de novas técnicas de guerra cultural afetaram profundamente os próximos 130 anos da história humana. Essas ideias levaram à inovação de novas técnicas de programação preditiva e à guerra psicológica em massa. Em contraste com as visões otimistas da humanidade e o potencial futuro previsto pelos grandes escritores de ficção científica como Júlio Verne, os contos macabros de Wells tiveram o efeito pretendido de reduzir o potencial criativo e o amor da humanidade que a obra de Verne despertou. No seu A Máquina do Tempo, uma sociedade de 1 milhão de anos no futuro evoluiu para duas espécies separadas chamadas Morlocks e Eloi. Os Morlock representam os feios produtores sujos que, nesta época futura, viviam sob o solo e dirigiam a manufatura mundial. Os Eloi são o efeito da consanguinidade da elite, morando na superfície, ociosos e consumindo apenas o que os Morlocks produzem. Qual era a troca? Os Morlocks periodicamente sobem acima do solo em grupos de caça para sequestrar e devorar os desavisados Eloi neste círculo vicioso de vida simbiótica. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, as ideias de Wells desenvolveram novos componentes insidiosos que mais tarde deram origem a mecanismos como o Google, a Wikipedia e o Twitter, na forma de The Word Brain, onde Wells pede a redução da língua inglesa a um inglês básico de 850 palavras que formariam uma língua mundial. Neste livro, Wells afirma que, abre aspas, os pensadores do tipo voltado para o futuro, cujas ideias estamos considerando agora, estão começando a perceber que a linha mais esperançosa para o desenvolvimento de nossa inteligência racial está mais na direção de criar um novo órgão mundial para a coleta, indexação, a síntese e a liberação do conhecimento do que em qualquer mexer com o sistema universitário altamente conservador e resistente, local, nacional e de textura tradicional que já existe. Esses inovadores, que podem ser sonhadores hoje, mas que esperam se tornar organizadores muito ativos amanhã, projetam um órgão mundial unificado, se não centralizado, para unir a mente do mundo. Fecha aspas. A mente, ou o cérebro do mundo, evidentemente, está na internet. Em 1940, Wells escreveu a Nova Ordem Mundial, que novamente ampliou sua mensagem. Ao escrever isso, ele coordenou seus esforços com os muitos membros da Sociedade Fabiana e estudiosos em torno de Rhodes, que haviam se infiltrado nos estabelecimentos de política externa ocidental a fim de moldar a guerra, mas o mais importante, a estrutura global do pós-guerra. Wells insiste que a nova era de fraternidade deve guiar as novas Nações Unidas e não deve tolerar Estados-nações soberanos, como foi formalmente consagrado na Carta da ONU, mas deve ser guiada por sua casta de engenheiros sociais, os tecnocratas dos quais venho falando, puxando alavancas de produção e consumo dentro de um sistema de coletivização em massa, onde ele diz, abre aspas, coletivização significa o manejo dos assuntos comuns da humanidade por um controle comum responsável por toda a comunidade. Significa a supressão do go as you like nas questões sociais e econômicas, tanto quanto nas questões internacionais. Significa a abolição franca da busca de lucro e de todo o artifício pelo qual os seres humanos planejam ser parasitas de seus semelhantes. É a realização prática da irmandade dos homens por meio de um controle comum. Fecha aspas. Se os esboços de Wells parecerem semelhantes às ideias recentemente tornadas públicas pelo Great Reset do Fórum Econômico Mundial, não se surpreenda. Com a morte de Wells em 1946, outros membros da Sociedade Fabiana e engenheiros sociais de todos os tipos continuaram seu trabalho durante a Guerra Fria. Uma das principais figuras foi o sócio de Wells, Lord Bertrand Russell,
que escreveu em 1952 O Impacto da Ciência na Sociedade, onde consta, abre aspas, acho que o assunto que terá mais importância política é a psicologia de massa. Sua importância aumentou enormemente com o crescimento dos métodos modernos de propaganda. Destes, o mais influente é o que se chama educação. A religião desempenha um papel, embora decrescente. A imprensa, o cinema e o rádio desempenham um papel cada vez maior. Pode-se esperar que, com o tempo, alguém consiga persuadir qualquer pessoa de qualquer coisa, se conseguir pegar o paciente jovem o suficiente e receber dinheiro e equipamentos do Estado. Fecha aspas. Russell confessou que queria chegar a um ponto de convencer as crianças de que a neve era negra. Embora os corpos de Wells, Russell e Huxley tenham apodrecido há muito tempo, suas ideias continuam a animar seus discípulos como Sir Henry Kissinger, George Soros, Klaus Schwab, Bill Gates, Lord Mayock Brown, que fez uma perturbadora celebração do coronavírus como sendo uma oportunidade de ouro para finalmente reestruturar a civilização. Qualquer ser pensante deveria se preocupar com a ideia de um grande reinício exposta por esses modernos porta-vozes de antigas más ideias, mas vivemos cercados de zumbis mentalmente programados. É útil aqui ter em mente as palavras de Kissinger, que canalizou o espectro de Wells falando a um grupo de tecnocratas em Evian, França, em 1992, com as seguintes palavras. Abre aspas. Hoje, a América ficaria indignada se as tropas da ONU entrassem em Los Angeles para restaurar a ordem. Amanhã, as pessoas seriam gratas. Isso é especialmente verdadeiro se eles forem informadas de que havia uma ameaça externa, real ou promulgada, que ameaçava nossa própria existência. É então que todos os povos do mundo implorarão para livrá-los deste mal. A única coisa que todo homem teme é o desconhecido. Quando apresentados a este cenário, os direitos individuais serão voluntariamente renunciados para a garantia de seu bem-estar, garantido a eles pelo governo mundial. Fecha aspas. Não esqueça de se inscrever no canal e lembre de visitar o empóriodoperegrino.com.br. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.